E aí, galera? Espero que todos estejam bem. Aqui é o Rony do Café com Palavra. Hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa série Homem ao Máximo. Fica com a gente até o final, porque hoje o vídeo tá demais. Bom, galera, hoje nós vamos falar sobre a Síndrome da Playboy. Nós vamos entender o porquê desse título, o porquê que o autor colocou esse nome tão chamativo. Por que Síndrome da Playboy? Quais são os motivos que nos levam a ter essa síndrome, que nos leva a ficar doente, como ele vai relatar no contexto dessa história. Bom, a história ela começa de uma seguinte maneira. O autor ele vai nos contar algo que aconteceu com ele. Eu quero relatar para vocês poderem entender qual foi o desfecho de tudo isso, da onde que saiu, né, essa ideia da síndrome da Playboy. O autor começa a contar no livro que ele estava numa sala de oração, estava num culto. E aí, ao término deste culto, uma jovem, né, uma mulher, veio falar com ele que ela tinha um problema, que ela estava com uma dificuldade. E aí, ele começa a perguntar para ela, mas qual é o problema? Né, porque ela queria que ele orasse por ela. Só que no início ela não quer falar, ela não quer revelar qual era a situação. Ela se sentia meio envergonhada, ela estava com vergonha de dizer o que estava acontecendo. Então, o pastor pergunta para ela novamente, qual é o problema que você tem para que eu possa te ajudar? E ela, toda envergonhada, ela começa a relatar para ele que o marido dela estava vendo revistas pornográficas, revistas tipo Playboy, Penthouse, né? E aí, no decorrer dessa história, ela toda envergonhada, ela vai dizer que o marido necessitava de ver essas revistas, de se emocionar, vamos dizer assim, de elevar o seu prazer nas revistas para depois ele ter relações com ela. Então ele falava para ela que ele precisava, que ele necessitava de ver as revistas, de se estimular com as revistas e logo em seguida ter relações sexuais com ela. E diante disso, ela começa a relatar para ele com lágrimas nos olhos. Ele descrevendo o texto vai falar que ela com lágrimas nos olhos, chorando incansavelmente, começa a relatar que o marido só conseguia ter relações com ela quando ele visualizava as revistas. Né? E diante de tudo isso, o autor vai lá e pergunta para ela, ok, mas o que seu marido faz? Né? Qual é a profissão dele? O que ele faz? E aí ela, mais envergonhada ainda, ela responde para ele da seguinte maneira, olha, o meu marido, ele é pastor. E o pior, além dele ser pastor, ele cuida do ministério de jovens. Na sequência, o pastor, indignado, fica em alguns instantes em silêncio para pensar o que falar. E é dessa maneira que ele relata no texto. E aí, após alguns segundos, ele responde para ela, olha, o seu marido ele até pode ser um pastor, mas ele também é um pornógrafo. Ele também é alguém que está cometendo adultério contra você. E ela olha de uma maneira assim que ela não esperava que ia ter essa resposta, porque ela começa a apresentar essa situação para o pastor como um problema. E é daí que ele tira a ideia da síndrome da Playboy. E trazendo para a nossa realidade de hoje, e trazendo junto com o contexto do livro, o que ele quer dizer com essa síndrome? Que nós começamos a transformar o pecado em problema. E quando ela começa a relatar isso para ele, ela começa falando que ela tinha um problema, que o marido tinha um problema. E aí é onde está a chave do negócio. Cara, todas as vezes que nós achamos que os nossos pecados se transformaram em problema, isso tira a nossa culpa de uma confissão, tira a nossa culpa de pagar sobre o nosso pecado. Então, olha só que interessante o que o autor ele vai colocar, ele vai relatar aqui num trecho. Eu vou ler esse trecho para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com isso. Ele fala dessa maneira. Nessa nova era moderna, não temos mais pecados, não. Temos problemas. Adotamos uma visão psicológica do Evangelho e nesse processo eliminamos a palavra pecado do nosso vocabulário. Entretanto, para ela, aquilo que não era pecado, apenas um problema. Hoje em dia não falamos mais sobre pecado, falamos sobre problemas. O que ele quer dizer com isso? Por que nós não falamos mais pecados? Por que nós evitamos a palavra pecados e começamos a trocar o pecado por um problema? Porque quando nós relacionamos o pecado, e para que isso seja resolvido, isso tem que haver uma transformação. Isso tem que gerar sacrifício.
Quando nós pecamos contra Deus, quando nós pecamos contra o nosso irmão, isso nos gera confissão, isso nos gera arrependimento, isso nos gera renúncia. E aí, quando nós transformamos isso em probleminhas, isso não precisa renunciar a nada. O que o autor está querendo dizer é que quando nós colocamos o nosso pecado em forma de problema, não há necessidade de perdoar, não há necessidade de renunciar, não há a necessidade de pedir perdão, não há necessidade de transformação, porque é só um problema, vai se resolver. Então é daí que sai a ideia da síndrome da Playboy. Então o autor, ele traz para nós a realidade que nós não queremos mais falar sobre pecado, nós não queremos mais renunciar, nós não queremos mais confessar os nossos pecados uns aos outros. Por quê? Porque nós não temos mais pecados, porque agora os nossos pecados se tornaram problemas. E é interessante que o autor, ele vai colocar uma passagem aqui, ele faz um comentário muito interessante, gostaria de ler com vocês, para vocês entenderem o que realmente ele está querendo dizer com relação ao pecado e ao problema. Então, olha o que ele vai escrever sobre essa ideia. A disciplina na igreja é fraca, frouxa, e em algumas congregações nem existe mais. Mas o apóstolo Paulo foi incisivo nessa questão da disciplina. Ele afirma que se um homem se diz irmão, mas leva uma vida de pecado, não devemos manter comunhão com ele, nem almoçar em sua companhia. Não podemos ter nenhum tipo de comunhão com ele. Meu Deus do céu, como assim? Então você está querendo dizer que se eu estiver em pecado, eu não posso ter comunhão com o irmão? Que absurdo! O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Ele está querendo excluir o irmão? Então, vamos entender o que ele está querendo dizer com esse contexto? Eu vou ler o texto bíblico que está na Bíblia para a gente poder entender o que ele está querendo dizer com essa passagem. Então, preste atenção no texto que está lá em 1 Coríntios 5 para a gente entender o que ele está querendo dizer com isso. Mas agora vos escrevo, não vos associei com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Cara, é esquisito o negócio, mas o que Paulo está querendo dizer é que nós não devemos ter comunhão com esse irmão, nós não devemos ter proximidade com esse irmão. O que ele está querendo trazer para nós é que aquele que transforma o pecado em problema, ele não quer se arrepender, ele não quer mudar de vida. Então, Paulo ele vai trazer a ideia de que se esse irmão ele não quer uma mudança, nós não podemos ter comunhão com ele. Nós não podemos compartilhar das mesmas coisas, nós não podemos compartilhar da mesma ceia, do mesmo Deus. Por quê? Vamos imaginar aqui, para a gente ficar bem claro o que eu estou querendo dizer, o que o autor escreveu, vamos supor que um ladrão, né, ele rouba todos os dias, ele comete vários crimes, ele mata, né, ele assalta, e nesse contexto não tem polícia. Então isso vai fazer com que ele nunca pare, porque ele não tem nada que vá punir ele. E trazendo para a nossa ideia imagine um homem, um pecador, que está ali cometendo adultério, que está ali nas revistas pornográficas, que está ali traindo a esposa, está traindo a congregação, e não tem ninguém que vá trazer uma punição para ele, que vai trazer um alerta. Então para ele, que diferença vai fazer? Para que ele vai parar? Se não vai ter esse tipo de punição. Então é isso que o autor está querendo dizer, que nós, quando descobrimos, ou quando sabemos, ou quando somos nós que estamos no erro, que estamos no pecado, que estamos no adultério, nós temos que nos arrepender e não transformar o nosso pecado em problema. Porque o que nós precisamos entender é que o problema, ele só acontece porque ele veio de um pecado. Então gerou-se um pecado e tornou-se um problema. Então é isso que o autor está querendo dizer, que nós, homens, tá? Esse vídeo é para homens, temos que entender que essa síndrome da pornografia não pode ser tratada como um problema. É um pecado, cara. E o que eu quero dizer para você? Eu fui um viciado em pornografia. E eu entendi muito bem quando eu li isso aqui, porque eu vivi isso. E é interessante que se nós formos olhar no contexto, nós queremos culpar alguém do nosso pecado, cara. Quando nós falamos que é um problema, nós podemos colocar muitas pessoas no meio disso. E é justamente sobre isso que o autor quer dizer, que quando é pecado, ele é seu. Agora, quando é um problema, ele se gerou por causa de alguém ou por causa de alguma coisa. E aí você sempre vai estar querendo transformar isso para alguém.
Um exemplo, o que a Eva fez? O que o Adão fez lá no início? Quando eles fizeram o que não era para ter feito. Um culpou o outro. Um saiu culpando o outro. Eles nunca foram o dono do problema. Para eles, o pecado virou um problema. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Para ficar mais claro, olha só a maneira que o autor escreve. Eu vou ler da maneira que ele escreveu, que fica mais claro para vocês entenderem. Então diz assim, ó, na maioria dos casos, quem está em pecado admite no máximo ter um problema, ou que se trata de uma infelicidade. E se for submetido à disciplina, certamente vai protestar e vai reclamar, porque ele não conhece que isso é um pecado. Ele apenas acha que é um problema. Aí o autor continua assim, ó. A tristeza, segundo o mundo, é a que sentimos ao saber que nosso pecado foi descoberto. A tristeza, segundo Deus, é a que sentimos por haver errado. E ela vem acompanhada do desejo de remover esses pecados da nossa vida. Cara, nós precisamos sentir essa tristeza segundo Deus, que ela vem acompanhada do desejo de remover das nossas vidas. Porque se nós transformarmos os nossos pecados em problemas, no máximo, como o autor vai dizer aqui, ó, certamente você vai protestar e vai reclamar. Você vai achar que está sendo uma punição muito grave, que está sendo exagero, que é só um probleminha que todo mundo faz, que você conhece um monte de gente dentro da igreja que faz, você conhece um monte de pai que trai a esposa, você conhece um monte de marido que sai por aí traindo e ninguém faz nada, e só porque descobriram que é você, você tem que passar por essa punição. Deixa de se fazer de vítima. Você precisa despertar e entender que essa síndrome da Playboy, ela tá dentro das igrejas, cara. Ela pode estar dentro da sua família. E hoje esse vídeo é para que você possa entender que você precisa se libertar. Mas você precisa, diante disso, entender que o seu pecado ele não é um problema. Ele é um pecado. E você precisa se arrepender profundamente disso, para que haja transformação através do Espírito Santo. Que você precisa procurar alguém para te ajudar. Então, diante disso, o autor ele vai nos encorajar a compreender que essa síndrome da Playboy ela não é um problema, ela é um pecado. Então, olha só mais uma passagem que o autor deixa aqui que eu queria ler, compartilhar com vocês. Ele diz assim, ó, no que diz respeito ao pecado, a diferença entre a sabedoria humana e a divina é que a primeira tende a encobri-lo, no caso nós. A nossa sabedoria sempre tenta colocar debaixo do tapete as coisas, né? Nós sempre queremos esconder, nós sempre queremos disfarçar o nosso pecado, nós sempre queremos mudar o nosso pecado para um problema, que é mais fácil de resolver, né? Não precisa de arrependimento. Foi o Adão que tentou fazer, foi o que o Adão tentou fazer no jardim do Éden. Primeiro, ele fez com um gesto simbólico, quando tentou ocultar a sua nudez. Mas em seguida passou do símbolo ao fato. Na verdade, a tentativa de cobrir o seu pecado justifica-se jogando a culpa na Eva. Cometeu algo e ele tentou culpar a Eva. E ele tentou cobrir a sua nudez para esconder, para falar que isso era um probleminha. Mas o que nós precisamos entender é que de Deus não dá para esconder nada. Então, para Deus, pecado é pecado. Pode sim ocorrer um problema através do pecado, mas pecado é pecado. Não dá para fugir disso. Pecado é pecado. Nós precisamos compreender isso. O autor, ele coloca uma frase aqui que é muito profunda, né? E olha só o que ele vai dizer. Ele faz uma comparação aqui incrível. Olha só o que ele vai dizer. Afirmar que a humanidade está melhor porque possui mais tecnologia é o mesmo que dizer que um canibal aprimorou-se porque agora come de garfo e faca. Pelo amor de Deus, cara. Então, cara, olha o que ele está querendo dizer. Que nós, às vezes, queremos achar que somos melhor. Queremos achar que nós evoluímos, que nós melhoramos. Mas a grande verdade é que aquele primeiro pecado lá de Adão, né, a primeira tentativa dele de transformar o pecado em problema, ela é carregada até hoje. É o que o autor vai dizer. É a mesma coisa que eu pegar um canibal que antigamente rasgava as suas vítimas, as suas presas na mão, no dente. A diferença é que agora ele está comendo de garfo e faca. E o que ele quer dizer com isso? Que há tempinhos atrás, nós éramos viciados em revistas. Playboy, Penthouse, entre outras. Agora,
Nós não olhamos mais revista. Agora nós estamos viciados pelo celular. Justamente esse aparelhinho aí que você está me vendo agora, ao mesmo tempo que você está nesse momento recebendo uma palavra de Deus, recebendo uma palavra para transformar a sua vida, pode ser que você saia desse vídeo, pode ser que esteja incomodado com esse vídeo e você entre num vídeo para ver pornografia. Você entra num vídeo para ver outras coisas. Então o que o autor está querendo dizer é que a evolução não retirou quem nós somos. A evolução da tecnologia apenas piorou, apenas modernizou a maneira que nós pecamos. E por esse motivo nós queremos transformar o nosso pecado em problema. O nosso pecado em desculpas, em não tem nada a ver. Foi só uma coisinha, foi só dessa vez. Cara, o autor ele vai apresentar mais 2 relatos aqui que eu não vou ler para vocês, para o vídeo não ficar muito grande. Mas, trazendo um resumo geral, o que o autor quer dizer é: para de falar que o seu pecado é um problema. Para de querer transformar o seu pecado em problema. É a hora de você, homem, criar vergonha na cara e assumir que você tem um pecado, que você precisa de renúncia, que você precisa de mudar os seus comportamentos, a sua maneira de viver. Sabe? E por último, eu queria deixar uma parte que ele deixou escrito aqui, que eu acho que é muito interessante. Você que acompanhou a gente até agora, né? Nós estamos aí nessa série Homem ao Máximo, é um livro, né? E toda semana nós estamos colocando alguns vídeos sobre esse assunto e aos poucos nós estamos incluindo essa ideia. O autor ele vai colocar aqui no finalzinho mais uma passagem que eu queria que você prestasse muita atenção no que ele vai dizer nesse contexto. Olha só o que ele vai falar. A pessoa que não busca em vida a solução para seus problemas e passa a eternidade sem Cristo, não vai encontrá-la a solução de última hora. Aí irá reconhecer a seriedade do pecado, mas já será tarde demais. Seu pecado não será mais chamado de síndrome da Playboy, nem de necessidade biológica, nem de o problema do homossexualismo. Meus amigos, precisamos começar a encarar seriamente a questão do pecado como homens de verdade. Cara, eu quero finalizar esse vídeo encorajando você a encarar a seriedade do pecado como um pecado, a encarar a seriedade do pecado não como uma síndrome, não como uma gripe que vem e vai, não como algo atípico que acontece de vez em quando. Eu quero te encorajar a você sentar com a sua esposa, senta com o seu pastor, senta com alguém de confiança e confessa seus pecados a ele, para que você seja curado. Sabe? É que você tire essa mentalidade que você tem uma síndrome, que você é doente. Cara, você é um pecador, assim como eu. A diferença é que quando nós reconhecemos os nossos pecados, nós se arrependemos e nós buscamos uma mudança de vida, nós buscamos uma mudança de caráter. Então, o que o autor quer dizer para nós é que não pode nós continuar vivendo uma síndrome da Playboy. Nós não podemos continuar vivendo presos em problemas, sendo que, na verdade, nós estamos cheios de pecado. Nós precisamos resolver isso. Então, você, homem, que está me ouvindo nesse momento, se você quer realmente mudar a sua família, se você quer ser considerado como o homem da casa, o provedor do lar, que você possa olhar, que seus filhos possam olhar para você, seu filho, sua filha, sua esposa, sua família, e ter orgulho de quem você é, você precisa confessar os seus pecados. Você precisa mudar a sua maneira de pensar, de agir, de falar. Você precisa mudar com quem você anda. Você precisa mudar os tipos de coisa que você tem. Cara, uma coisa que eu fiz quando eu era viciado nessa questão de pornografia e tal, eu cancelei minhas redes sociais. Hoje o que eu tenho, o que eu uso é o YouTube sobre esse vídeo que nós estamos nos falando aqui. Mas eu cancelei minhas redes sociais. Minha esposa, ela tem a senha de todas as minhas contas de YouTube, ela tem a senha do meu celular, ela tem acesso à minha vida. Isso não é porque é uma falta de desconfiança, cara. Na verdade, isso é a confiança. Isso é a transparência. Isso é o casamento. Então eu queria encorajar você, homem, a se revelar para sua esposa. Se revele para um amigo fiel, tá? Um amigo fiel. Procure alguém que vai te ajudar. Procure alguém que não vai sair falando fofocas da sua vida, mas alguém que vai te ajudar. Converse com o seu pastor. Converse com o seu líder.
Converse com alguém, cara, mas você precisa se libertar. Você precisa mudar de vida. Você precisa abandonar essa síndrome. Você precisa ser um homem ao máximo. Que a sua esposa, que seus filhos possam olhar para você e sentir orgulho de você. Sabe? Que os seus filhos possam falar de você na escola, cara, com prazer. Falar, meu pai é o cara. Meu pai, ele faz aquilo. Meu pai cuida da minha mãe de tal maneira. Meu pai cuida de mim de tal maneira. Meu pai dá a vida por mim. Meu esposo dá a vida por mim. É isso que a nossa família tem que olhar para nós e se sentir seguro. Nós somos o porto seguro da nossa família. Então nós precisamos agir dessa maneira. Eu quero encorajar você homem que me acompanhou até agora. Você está até agora nesse vídeo é porque isso está mexendo com você, está falando com você. Então que você possa pensar e refletir sobre qual é a maneira que você está tratando o seu pecado. Você está transformando ele numa síndrome, num problema? Ou você é homem de verdade, ou você quer confessar, você quer pedir desculpas, você quer viver o perdão de Deus e o perdão da sua família. Se você é esse cara, eu te convido a se ajoelhar nesse momento e pedir perdão para sua esposa. Pedir perdão para Deus, cara, vai dar certo. Confia que vai dar certo. Deus, ele é misericordioso para nos perdoar. Ele derrama as misericórdias dele todos os dias sobre as nossas vidas. Como ele derramou na minha, ele pode derramar na sua família. Que você possa ter entendido e gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, acompanhe porque nós vamos soltar mais vídeos. Aos pouquinhos nós estamos soltando os vídeos, melhorando cada vez mais a qualidade de áudio, imagem, enfim. É para que você possa ser abençoado. Eu estou começando a direcionar esse canal mais para falar sobre homens, né? Para tratar essa questão de homens, que é algo que eu vejo que é pouco comunicado nas igrejas, né? Então que você possa ser abençoado com essa palavra. Eu quero finalizar, como todas as vezes, dizendo para você que está nos assistindo, que você é um milagre nas mãos de Deus, que você não desista da sua família, não desista de você e não desista de Deus. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.